pessoal, sejam bem-vindos à nossa 28ª aula do curso de Python. E na aula de hoje vamos ver um overview geral de tudo que a gente viu durante o curso e também desenvolver na prática um projeto do zero em Python, utilizando o framework Web Django para isso e que leve em consideração todos os conteúdos, ou boa parte deles, que a gente viu durante todo o curso. Inicialmente vamos dar uma revisada na ementa do curso, do que a gente viu até aqui. Que na aula 1 a gente viu introdução a respeito de Python, a gente viu algumas curiosidades que envolvem a história do Python, o porquê desse nome Python, e também fizemos nosso primeiro Hello World, nosso primeiro código em Python. Na aula 2, os tipos de dados em Python, aula 3, operadores em Python, aula 4, estrutura de controle de fluxo em Python, aula 5, funções em Python, aula 6, trabalhando com strings em Python, aula 7, listas duplas e dicionários em Python. Vimos quando utilizar cada uma delas e quais as principais diferenças que envolvem listas duplas e dicionários. Na aula 8, arquivos e exceções, como fazer o tratamento de exceções e também manipulação de arquivos. Na aula 9, demos uma introdução geral a respeito de programação orientada a objetos com Python. Vimos quais são os principais pilares que envolvem a orientação a objeto, como fazer herança, como fazer o polimorfismo com Python. Na aula 10, módulos e pacotes em Python. Na aula 11, NumPy e Matplotlib. Na aula 12, pandas. Na aula 13, fizemos um webcrafting com Python. Fizemos uma introdução ao webcrafting, request beautiful soap e o webcraft de uma página web fizemos. Na aula 14 e 15, a gente trabalhou com frameworks web. Na aula 14 trabalhamos com Flask, que é um framework bem simples e leve em Python. E na aula 15 a gente já deu uma introdução geral a respeito do Django, que a gente vai aprofundar um pouco mais na aula de hoje. Na aula 16 trabalhamos com banco de dados em Python, onde a gente trabalhou com banco de dados SQLite. Na aula 17, introdução à ciência de dados, foi uma aula introdutória à ciência de dados, utilizando pandas e Matplotlib para exibição. Na aula 18, Machine Learning com Python. E na aula 19, Redes Neurais e Deep Learning com Python, que foi nossa última aula. Na aula 20, que é a aula de hoje, a gente vai fazer o desenvolvimento de um projeto com Python, a aplicação na prática de todos os conceitos aprendidos e criação de um projeto. Sem mais delongas, vamos inicialmente, antes da gente colocar a mão na massa de fato, vamos fazer um versionamento do nosso código. O versionamento do código consiste em você pegar seu código e disponibilizar em um repositório, né? Deixar ele disponível em um repositório versionado, para ele ter as suas versões, o código ter suas versões. E para isso, esse aqui é o sistema que a gente vai criar. Deixa eu só voltar na parte do versionamento. Para isso a gente vai utilizar o GitHub. Esse é meu perfil do GitHub. A gente vai criar aqui um repositório público com todos os arquivos que a gente desenvolveu durante o curso. E o link do repositório vai estar disponível na descrição de cada um dos vídeos do curso. E eu vou mostrar para vocês aqui o projeto que a gente vai desenvolver, é esse site. Eu chamei ele de Webcrapper, né? Ele vai fazer o webcraft de uma página web, que nada mais é do que pegar o HTML completo de uma página e analisar esse HTML. Através do Pandas a gente vai analisar ele e trazer dados estatísticos a respeito de tags e classes desse HTML. Eu coloquei uns mensagens de boas-vindas aqui. A mensagem é o seguinte: olá, bem-vindo ao nosso curso, ao nosso site de exemplo, desenvolvido durante o curso Python do Zero ao Avançado. Aqui você pode realizar o webcrafting de forma simples e obter informações estatísticas sobre qualquer site que desejar. Para começar, basta inserir o URL do site que você deseja analisar no campo de pesquisa. Faremos uma coleta dos dados relevantes e apresentaremos as estatísticas disponíveis. Lembre-se de fornecer uma URL válida para garantir resultados precisos. Caso você não esteja familiarizado com o termo webcrafting, aqui ele diz o que é o webcrafting, né? Trata-se de uma técnica de extração automatizada de informações de uma página da web. Com a ajuda do Python, podemos acessar e analisar os dados de um site, permitindo-nos extrair estatísticas relevantes. Fique à vontade para explorar e experimentar diferentes URLs. Estamos aqui para ajudá-lo a entender melhor os dados e fornecer uma análise estatística útil.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Aproveite a experiência da Webcrafting e aprofunde seu conhecimento em Python. Aqui foi uma div com algumas informações a respeito do site. Ele só tem esse campo de pesquisa, onde a gente insere uma URL, clica em pesquisar e ele vai trazer para a gente as estatísticas. Essas estatísticas é feita através do Pandas e exibida com tabelas em HTML. Além dessas tabelas com HTML, no final a gente coloca um gráfico, onde a gente utiliza o Matplotlib para a geração do gráfico. E aqui eu também utilizei um pouco de Bootstrap. O Bootstrap só para colocar essa espécie de navbar aqui, que só tem um link. Quando eu clico aqui, ele volta para a página inicial. Lembrando que ele está sendo rodado no repositório, no servidor local 127.0.0.1 na porta 8000. É um servidor local que já é disponibilizado pelo Django, né? E vamos fazer um teste aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Vamos colocar nesse site aqui. Esse site ele é para quem estuda latim, conhece bem esse site. Ele até mudou aqui, ó, ele mudou para esse novo aqui. É um site de notícias que traz todas as notícias do mundo, as principais notícias do mundo, utilizando o latim para isso. O latim já é uma língua morta, né? Não é utilizada em canto nenhum do mundo, mas o pessoal que estuda, eles tentam manter viva ainda essa língua com coisas como essa. Eles também têm uma rádio, tudo isso aqui para tentar manter vivo o latim. E vamos pegar o URL desse site e colocar aqui. ephemerisnutrit.eu. Clicar em pesquisar e o site vai fazer a mágica para a gente. Pronto, ele já trouxe algumas estatísticas a respeito do HTML dessa página. Ele viu que o total de tags encontrados é 616 tags, total de tags únicas 28, tags mais comuns, as tags mais comuns que tem no HTML, a tag A, que tem 133 vezes, a BR 112, div 57, li, que é para listas, para tabelas, né? 51, IMG de imagens 48. As classes mais comuns são essas. Ele trouxe as classes mais comuns. E aqui ele trouxe um gráfico com o Matplotlib com algumas estatísticas a respeito das tags, né? Com as tags únicas, as quantidades de tags total, a quantidade dessa tag, a quantidade dessa. É só um projeto de exemplo para a gente conseguir botar em prática alguns conteúdos que a gente viu durante o curso. Vamos fazer mais um webcraft de outra página. Vou fazer dessa vez do G1 da Globo. Ficamos aqui, a URL, pesquisar. Isso vai, embora está sendo rodado no servidor local, ele também vai ter acesso através do request com a internet. Então depende um pouco da sua conexão com a internet. Às vezes fica um pouco lento por conta da sua conexão, mas geralmente é rápido. Do G1 ele trouxe 3.868 tags encontradas. O total de tags únicas são 30. Ele trouxe essas estatísticas a respeito das tags mais comuns, as classes mais comuns, e o gráfico do Matplotlib que ele trouxe pra gente aqui foi esse. Certo? Querendo voltar para o início, clica aqui, ele volta lá para a página inicial. É um site simples, mas que a gente vai conseguir botar em prática todo o conteúdo. Antes da gente começar a colocar a mão na massa, vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso repositório do curso e subir todos os arquivos que a gente fez durante o curso. Vamos clicar na aba repositórios aqui no GitHub. Vamos clicar em New para criar um novo repositório. E aqui vamos adicionar o nome do repositório. Vamos colocar curso de Python. Curso de Python. Por enquanto não vamos colocar a descrição. Mais na frente a gente vai colocar um readme mais personalizado nele, deixar um pouco mais bonito o repositório. Mas isso depois que a gente criar nosso projeto, o último projeto, e adicionar no repositório.
Por enquanto, só isso. Vamos criar o repositório. Repositório do GitHub criado. A gente vai utilizar localmente o Git para fazer o versionamento do código. E para isso ele já dá algumas dicas para a gente de como utilizar. Ele dá o link para esse repositório, que você pode escolher o HTTPS ou o SSH. Você clica aqui, ele altera de acordo com o que você achar melhor. E aqui ele dá uma dica para um novo repositório. Você cria, o primeiro comando aqui, ele diz que você está criando um arquivo chamado readme.md, e dentro desse arquivo só vai ter uma mensagem chamada curso de Python. Um arquivo de readme é um arquivo que traz informações gerais a respeito de um repositório. Exemplo, deixa eu mostrar um arquivo de readme aqui. Vou entrar em um repositório, deixa eu ver aqui. O arquivo de readme geralmente vai ficar aqui, ó. Aqui, readme.md. Ele vai trazer todas as informações a respeito do repositório que você que está no seu GitHub. Vamos fechar aqui e vamos entender linha por linha aqui. Na segunda linha ele dá um git init, ou seja, está inicializando um repositório do Git localmente na sua máquina, dentro da pasta que você quer que seja iniciado o repositório, claro. Git add readme.md. Isso aqui ele está adicionando um arquivo que ele criou aqui, ó. Readme.md é a staging area. Todas as alterações, todos os arquivos que você adicionar no seu repositório, antes de você fazer o commit, que é a próxima etapa, você tem que adicionar ele à staging area. Adicionar a staging area, como se fosse uma área de preparação para você fazer o commit. Aí daí você consegue fazer o commit. Aqui ele está adicionando apenas o readme.md, mas se ele quiser adicionar todos os arquivos que tiver dentro do seu repositório local, você pode colocar, ao invés do nome do arquivo, você coloca um ponto, que ele diz que é todo mundo que tiver lá. Git commit "-m first commit". Aqui ele está dando um commit, ele está nomeando o commit de primeiro commit, que é a primeira vez que ele vai mandar as informações para o repositório web. No passo seguinte, ele está criando uma branch, chamando ela de branch main. As branches, geralmente, ele vai depender de empresa para empresa ou de organização para organização que você estiver trabalhando, porque, geralmente, boa parte das empresas utiliza a seguinte estratégia. Cada funcionalidade de um sistema é criada uma branch. Por exemplo, o sistema web que a gente está criando uma rede social, por exemplo. E para a criação da autenticação com o usuário, existe a branch da autenticação. Para a criação da tela de perfil, existe a branch para a tela de perfil. Cada branch para cada funcionalidade. Isso vai permitir com que a gente consiga voltar para códigos anteriores, vai criar ramos dentro do nosso código e vai ser melhor da gente conseguir voltar, né? Voltar aos códigos anteriores. Porque se lá na frente a gente quebrar o código, não tem mais jeito, quebrou o código aqui, deu errado. O que a gente faz? A gente consegue voltar para ramos anteriores. Em seguida ele adiciona um remote. É como se fosse uma seta apontando para um link do GitHub, qual é o repositório remoto que esse repositório local está configurado. Ele adicionou esse remote como origem e ele está apontando para esse link. Esse link aqui é o mesmo link daqui, certo? E em seguida ele está dando push. Push é o último passo, que é push em inglês é empurrar, né? Em português é empurrar. Ele está empurrando, enviando para o repositório web todas as alterações que a gente fez aqui, né? E ele está enviando para o remote origem, remote que chama de origem, que é esse remote que a gente criou aqui, a branch main que ele criou aqui, a branch principal. Além disso, a gente também pode utilizar isso aqui, que para um repositório existente. Ele adiciona um remote, cria a branch main e faz o git push, certo? Vamos começar com isso aqui. A gente já tem um repositório criado. Vamos lá para nosso
curso de Python. Todos os arquivos das aulas estão aqui. Vamos, botão direito do mouse, abrir no terminal. Você pode, para fazer versionamento de código, você pode utilizar um auxiliar de interface gráfica para trabalhar com o Git. Porém, eu indico fortemente que você trabalhe utilizando a linha de comando, que você vai ter mais poder para trabalhar com o Git. Não vai ficar amarrado àquela interface gráfica, né? Vamos colocar o que a gente copiou e dar um Enter. Aguardar um momento. Ele vai pedir meu nome de usuário. Vou colocar meu e-mail. E meu password. Ele deu um erro de password aqui, por quê? Esse password que ele está pedindo é um token. Esse token a gente pega em Settings. Lá no GitHub a gente clica em Settings. Develop Settings. Access Token. Tokens Classic. Eu tenho um token pessoal aqui. Eu vou clicar nele. Lembrando que eu estou utilizando esse token apenas para essa aula. Terminou a aula, eu excluo o token, né? Porque esse token, ele, você pode regenerar ele aqui. Ele é um token que você não pode passar para ninguém, né? É o acesso ao seu repositório. E o token é essa chave que ele passa para você aqui. Clicando aqui a gente consegue copiar. E vamos lá. E vamos colar no... fazer passo a passo aqui. Vamos lá para o Git push. Git push. Meu e-mail. E o token. Pronto, dessa forma ele mandou todos os arquivos que a gente tem aqui lá para o nosso repositório. Vocês viram que ele criou um novo branch chamado main e mandou tudo para lá. Vamos verificar. Vou voltar lá para o meu perfil. Clique em repositórios. A gente tem um repositório aqui, curso de Python. E aqui está. Por enquanto não tem nenhum arquivo, porque a gente só mandou o readme.md. Mas se a gente for aqui lá no terminal e der um git status, ele vai mostrar que os arquivos de todas as aulas não foram adicionados à estagiária ainda. Quando ele fica em vermelho, ele diz que não foi adicionado à estagiária. Porque lá no commit que eu fiz, commit inicial, eu adicionei apenas o arquivo readme.md. Mas a estagiária, dessa vez eu vou adicionar todos os arquivos. Como é que eu faço isso? Então é git add ponto, para adicionar todo mundo. Se eu der um git status novamente, ele vai estar tudo verdinho. Está todo mundo adicionado à estagiária. Com isso, vamos fazer o seguinte. Vamos dar o nosso commit. Depois de adicionar a estagiária, o próximo passo é o commit. Git commit -m e a frase que eu quero adicionar, o comentário que eu quero colocar nesse commit. Vou colocar assim: adicionando as aulas. Fecha aspas duplas e dá um enter. Ele criou todos os commits. Feito isso, o próximo passo é enviar para o repositório web. A gente envia dando um push. Git. Já tem salvo aqui, só dou um clique para cima que ele já vai git push -u origin me. Eu dou um enter. Ele vai pedir novamente meu e-mail e também meu token, meu access token. Aguardar um momento. Depende muito da sua conexão com a internet. Pronto. Username pode ser o e-mail ou o nome de usuário.
e seu access token. E dessa forma ele envia todas as alterações lá para o repositório. Vou atualizar aqui, lembrando que o first commit foi atualizado 9 horas atrás. Esse commit foi feito 9 horas atrás. Vou dar uma atualizada. Ele já trouxe todos os arquivos da aula para aqui. Há 1 minuto. Né? Pronto. Repositório configurado. Repositório pronto. Vamos agora para a nossa parte prática, onde a gente vai desenvolver esse site com o framework Django. Vamos lá para a prática agora. Bom, pessoal, de volta aqui à nossa parte prática. Inicialmente, vamos abrir o nosso Visual Studio Code, nosso VS Code. VS Code aberto, estamos aqui com o arquivo da aula passada, aula 19, aula19.py, onde a gente viu redes neurais com Python. Quem não viu essa aula, eu indico fortemente que dê uma olhada nela. A gente deu uma explanada breve, porém fundamental para entender os conceitos de redes neurais com Python. E como eu falei, é um mundo novo ainda, mas bem promissor e vale a pena a gente focar também nessa parte. Vamos abrir um novo terminal para a gente fazer as configurações do ambiente do nosso projeto. As configurações do ambiente, a gente tem que instalar o Django e o Pandas. Eu já estou com essas bibliotecas instaladas aqui na minha máquina. Porém, se você não tiver instalado na sua, é importante que faça a instalação. A instalação é pip, o gerenciador de pacotes padrão do Python, install Django, para a instalação do Django. Vocês estão vendo que já estou instalado aqui na minha máquina o Django, a necessidade de instalar novamente. E pip install Pandas, já está instalado na minha máquina. Ele já avisa que já está instalado. Se não está instalado no seu, instale, que esse é o passo de configuração do ambiente para a elaboração do projeto. Agora vamos dar o comando para a criação de um novo projeto com o Django. O comando para a criação do novo projeto vai ser Django admin start project e o nome do projeto, que nesse caso a gente vai colocar site aula 20. Site aula site underscore aula 20. Isso vai ficar dentro dos nossos arquivos de aulas. Vai ficar lá no nosso repositório. O próximo passo é a gente criar uma aplicação. Vocês estão vendo aqui todos os arquivos que foram criados dentro do projeto que a gente criou. Tem um projeto e no Django, dentro de projeto, a gente tem vários apps. O app que você necessitar. Nesse caso a gente não tem nenhum app ainda, vamos criar um app para esse site. Vamos navegar primeiramente para dentro da nossa pasta utilizando o comando cd site aula 20. Estamos dentro da pasta, agora já podemos ter acesso ao arquivo manage.py. Então vamos colocar o comando python 3. O meu vai ser python 3, vocês podem ser Python também, depende da sua configuração de variável de ambiente. Vai ser python 3 manage.py start app e o nome do nosso app. O nome do app pode ser qualquer nome. Vou ter aqui manage.py start app e o nome do nosso app. A gente vai colocar Scraper, que é o nome do site que eu denominei como Scraper, que ele faz o web scraping de outros sites, né? Criado o nosso site aqui, como vocês podem ver, o app dentro da pasta, né? Dentro do nosso projeto a gente já tem um app chamado Scraper. Esses são os arquivos do app. A gente tem todos os arquivos necessários para o funcionamento do aplicativo, admin, apps, testes, views, tudo que a gente necessita está aqui. Dentro do aula 20. Aqui tem o init.py, que está dizendo que é um pacote, né? A gente tem os arquivos de configuração, arquivos de deploy, né? Vários arquivos, inclusive também o manage.py que a gente utiliza para fazer comandos com o Python, certo? Bom, pessoal, visto esses arquivos, é interessante que a gente dê uma recapitulada de como funciona também
o Django, porque tem um monte de arquivo, nomeação de cada arquivo, então vamos dar uma recapitulada. Esse é o projeto que a gente vai fazer, e eu separei para vocês aqui alguns dos principais partes do Django. A gente tem models, views, templates e URLs. Models, que trabalha com banco de dados. Views são as visualizações. As visualizações também vai estar o código de manipulação de dados, URLs. Tudo que a gente for manipular, a gente vai colocar no arquivo de views. E os templates, que são nada mais sendo que HTMLs. Eu vou colocar para vocês aqui o meio que um significado de cada um deles. Em models, eu vou colocar BD, que é um banco de dados, né? Ele trata com banco de dados. Também vou colocar aqui em visualização, que são as visualizações e métodos, né? Métodos, operações que a gente vai fazer. Todos os métodos que a gente vai fazer vai ficar dentro de views. Por exemplo, a gente vai trabalhar com o método plotlib, a gente vai trabalhar com pandas. Então, os métodos de manipulação de dados com essas bibliotecas ficarão dentro do arquivo views.py. E templates, que templates vai ser uma pasta que a gente vai criar e vai ficar nossos HTMLs lá dentro de templates. E URLs, o próprio nome é autoexplicativo, URLs são as URLs. Em BD, ó, é o banco de dados. A gente vai... Não tem quase nada de banco de dados, essa aplicação, visualização, então tem os métodos. Né? E é isso, pessoal. Basicamente é isso, a explicação é essa. URLs são os caminhos da nossa aplicação. Na prática vai ficar um pouco mais simples da gente entender. Né? Ficar só na teoria a gente não consegue entender muito bem. Então vamos para a prática. Nos templates a gente vai ter nossos HTMLs e URLs, os caminhos da nossa aplicação, que vai dizer para qual método da visualização será encaminhado quando eu clicar em determinado local no meu site, a minha URL. O URL é um link. Certo? Visto isso, extremamente importante para a gente entender o funcionamento básico do Django, esses 4 componentes básicos que existem no Django, eles são fundamentais, principalmente templates, né? São fundamentais para a gente entender o funcionamento básico dele, como é que funciona cada coisa dentro do Django. Esse é o site e vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Dentro do nosso Visual Studio Code, vamos definir um modelo de dados. Lá no módulo models.py, a gente vai apagar esse comentário. Vamos criar uma classe chamada website e vamos passar, ele vai estender models.model. E dentro dela vai ter do que um URL que vai receber models.url field. Basicamente o que a gente vai ter no arquivo de modelo, no arquivo que vai tratar com banco de dados, é isso. Apenas isso que a gente vai ter dentro do arquivo de modelos. Certo? A gente vai salvar e vamos para o próximo, que vai ser a criação da visualização. Nossa views. No arquivo views vamos apagar esse comentário e vamos criar as coisas aqui dentro da nossa visualização. Inicialmente vamos exportar alguns módulos. Import pandas. Vamos dar um apelido a ele com PD. Aí vamos dar um import requests e from, a gente vai dar import beautiful soap, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode importar o beautiful soap para a gente trabalhar com a manipulação de dados. Beautiful soap. Porém, ele ficou aparecendo esse errozinho assim porque ele é importado de um pacote, né? Então vamos colocar from bs2 import
Tá dando algum errinho assim, já eu dou uma olhada de onde vem esse erro, porque desse erro. Importe Birifusop. Agora vamos instanciar, criar um método, nosso método que vai ser chamado lá no nosso URL, que vai ser quando eu clicar na URL, quando ele chamar o URL, ele vai meu URL.py, ele vai indicar um. Se eu dar uma olhada nesse BS2 aqui, tá um pouco estranho. Já eu dou uma olhada porque ele tá assim. Quando ele for, vai chamar um método da visualização, esse método vai ser o index passando um request. A gente vai passar um request como parâmetro do método index. Request ele vai pegar a requisição, né? A requisição, e dentro da requisição tem os métodos da requisição. Pode ser post, pode ser get. Vamos fazer uma estrutura de condição aqui. If request.method request, procurar aqui, pronto, ponto method, ponto, e foi igual a post entre aspas simples, que é um dos métodos do HTTP. A gente tem o método post e tem o método get também. Tem vários outros métodos, mas esses post e o get são principais. Post significa que ele está submetendo a algum formulário, coisa do tipo. Então eu vou colocar um comentário aqui só por enquanto. Ou então eu vou colocar o PS. Não vou implementar agora. Só um por enquanto. Vamos criar fazer um else aqui. Porque se não for o post, vai ser um get. Com certeza vai ser um get. Nesse caso. Então vai dar um return render, passando o request, vírgula, o caminho do meu HTML, que no caso vai ser scraper barra index.html. Lembrando que esse script ele vai estar dentro da pasta templates. A gente vai ter que criar uma pasta templates ainda. Lembrando que sempre vai ter que ser o nome templates, não pode ser outro nome. Isso já é uma coisa da documentação do Django que eles deixam que seja dessa forma. Continuando, vou tirar o PS e vou dar uma implementada aqui nessa estrutura de condição, nesse if vou colocar uma variável chamada URL request, porque o que é passado no site é o URL, né? Vocês estão vendo aqui. A única coisa que a gente passa lá é o URL. E a gente vai trabalhar com ela, vai tratar os dados com ela. Request.post, passando uma lista com apenas um argumento, que vai ser o URL, um string com o nome URL. Recebe response, vou criar outra variável chamada response. Recebendo requests, .get URL. Passando a minha variável que eu criei, chamada URL. Vou criar mais uma variável chamada soap. Aí sim, eu vou trabalhar com Beautiful Soap para manipulação dos dados. Ele tá com um errozinho aqui, já eu vejo o que foi nesse. Ele não está reconhecendo o Beautiful Soap como um método do BS2. Eu dou uma olhada por quê. Beautiful Soap passando response .text, vírgula, vamos passar a string HTML, a string entre aspas simples, que vai ser HTML.parser. HTML.parser. Esse é o padrão do Beautiful Soap. E aqui a gente também vai dar um return no final, né? Deixa eu dar uma olhada aqui porque ele está aparecendo essa importação. Não sei se é porque está um letra mais minúsculo, mas enfim, vamos para o que interessa aqui. Já dou uma olhada na documentação. Return render, passando o request e o caminho da minha URL lá que eu quero chamar do HTML, que vai ser scraper barra index.html. E também vou passar um dicionário com valores
para meu HTML tratar esses valores lá, que vai ser um dicionário com estatísticas e um método e uma variável chamada estatísticas. Essa é a forma de eu passar através da URL um objeto. Estou passando um objeto chamado estatísticas lá para o meu HTML. Eu vou criar ele aqui, vou dar um valor de false inicialmente, só para não ficar reclamando ali que não existe essa variável ainda, certo? Criado a visualização, essa parte de visualização, uma criação básica ainda. Criei esse link, né, com ele dizendo que quando eu acessar esse URL, ele vai passar lá vai renderizar meu template passando a estatística, né? Essa é a parte da visualização. Basicamente é isso, na visualização. Ele vai passar esse dicionário com a chave estatísticas e o objeto estatística. Que inicialmente eu coloquei um objeto, um valor booleano aí, coloquei false para ele por enquanto. Por enquanto ele está em false, né? Não tem outra coisa. Voltando aqui, então vamos para criar um diretório chamado templates. Tem que ser templates, lembrando que esse arquivo, se eu colocar outro nome, não vai funcionar. Tem que colocar o nome templates, certo? E dentro desse arquivo eu vou criar dentro dessa página eu vou criar um arquivo chamado index.html, que é o arquivo de visualização do meu site, o arquivo que vai aparecer lá, né? Então eu vou criar ali para criar um arquivo index.html. Nesse arquivo index.html, o que eu vou ter nele basicamente é um formulário. Vocês podem ver lá no site aqui, só um formulário, né? Então o método do formulário vai ser o post, porque quando eu submeter esse formulário, ele vai fazer o método do post, né? Para poder entrar lá no if. A action dele vai ser a barrinha, o link, né? E vamos fechar aqui o form. A gente fecha com sinal de maior. Fechou? Vocês podem ver aqui que só tem o botão e o campo de inserir o URL, né? Basicamente é só um formulário esse site. E é o seguinte, todo formulário em Django ele tem que utilizar uma linha de código específica que a própria documentação exige. Ele diz que essa linha é para critérios de segurança. Então a gente faz da seguinte forma: abre chaves, fecha chaves, 2 sinais de porcentagem. A gente vai colocar CSRF _ token. Dessa forma, ele vai dizer que esse formulário é válido, né? A gente vai conseguir submeter um formulário dessa forma. Então vamos colocar inicialmente um input, e isso vai ser composto de um input e um button, esse meu formulário. Porque lá no site, como vocês viram, é só input e button. Então vamos input do tipo text. O tipo do input é o text. O name dele, vamos colocar como URL. Quando eu for tratar lá no HTML, vai ser URL. E vamos para um placeholder agora. Placeholder é aquilo que aparece no site. Exemplo, aqui ó, tem digite a URL. É isso que aparece, como se fosse uma dica para você colocar. Tipo, quando digitar alguma coisa, ele some. Tá vendo? É uma dica dizendo assim que você tem que digitar nesse campo. Voltando lá. Placeholder, vamos digite a URL. Digita a URL. Esse vai ser o nosso placeholder. Vamos fechar o input. O input é um das tags em HTML que não tem um fechamento, tipo aquele sinal de menor e o barra. É só input, fechou, já era. Agora vamos para o nosso button. Nosso button, sinal de menor, button. O tipo dele vai ser, o type vai ser submit. E a gente já vai fechar o button aqui e colocar qual é a mensagem que vai aparecer no nosso button. Lá no site a gente viu que a mensagem é pesquisar, né? Pesquisar. Então a gente vai colocar aqui só a palavra pesquisar.
Pronto, feito isso, a gente já vai poder fechar o nosso formulário. No caso já está fechado, né? Mas na parte de baixo vamos colocar uma estrutura de condição no nosso HTML, que vai ser para ele decidir se essa estatística vai ser utilizada ou não, se vai ser mostrada ou não, se foi passada na estatística ou não, né? E é da seguinte forma: a gente abre chaves, fecha chaves, dois, como se fosse abrindo e fechando sinais de porcentagem, e if estatísticas. E também eu tenho que fechar esse if. Então, da mesma forma, só que eu coloco end if. End if. Pronto, tudo que tiver dentro de estatísticas e obedecer a essa condição, ele vai executar. Se não, ele não vai executar o que está lá dentro de estatística. No caso, ele não vai aparecer, né? Não vai aparecer na página web, se não for satisfeita essa condição, esse if aí, né? Bom, vamos lá. Nos arquivos aqui que a gente tem, vamos atualizar nossa URL. A gente tem um arquivo, sites aula 20. Todos os arquivos estão aqui. Isso, agora sim. urls.py. Ele pode apagar toda essa documentação que tem aqui em cima, que não vai servir de nada pra gente. A gente apaga. E vamos fazer uma alteração simples aqui no nosso urls.py, que vai ser apenas a adição de um URL. A gente vai primeiro importar, fazer um import aqui from scraper, import. Não, peraí. A gente tem que importar o módulo que está dentro do scraper. Então é scraper.views. Aí dentro de views, qual é o método que a gente quer importar? A gente quer importar um index. Então index. E vamos passar qual vai ser a URL acionada para poder chamar esse método dentro do da nossa visualização. No caso, quando tiver vazio, né, quando tiver só o domínio do site, página inicial, ele vai chamar o index. Muito simples. Vírgula, feito isso, está feito nosso arquivo de URLs. Quando eu clicar lá, ele mostra aqui, vem para a URL, né? Vem para o nosso método na visualização. Esse é o nosso index.html. E é isso. Nosso arquivo de visualização está completinho aqui. Tá achando estranho só essa parte do... No caso vai ser o BS4 aqui. Isso. Se eu botar BS2 é BS4. O BS4 ele para de reclamar que está importado errado. Então vamos aqui, olha nossos arquivos. Settings, eu vou cadastrar o meu app que eu criei. Sempre que eu criar algum app eu tenho que colocar ele cadastrado aqui. O nome do app, Scraper, é o nome do nosso app. E vamos rodar o código. Python 3, manage.py, run server. Enter. Ele vai rodar pra gente aqui. Deu um errozinho aqui. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Aí... linha 4, arquivo views. O Beautiful Soup. Acho que tá errado o nome Beautiful Soup. Isso, agora sim, Beautiful Soup. Agora deu uma melhorada agora. Eu vou alterar aqui, Beautiful Soup. Agora sim, agora foi. Executar. Ctrl C ele para. Vamos executar novamente o nosso servidor. Manage.py.runserve, vamos ver aqui. Vamos colar
Ele ainda está com errinho. Objeto method não existe. Vamos ver se esse método em maiúsculo aqui não existe, né? Então, ponto method em minúsculo, tudo minúsculo. Template DOS não existe. Agora o erro mudou. O erro foi para template. Então vamos dar uma olhada aqui de onde veio esse erro. É como se estivesse procurando na pasta template e não está encontrando esse HTML pra gente. Então vamos dar um Python 3 manage.py run save, vamos executar o servidor. Está executando. E vamos ver aqui. Executar. Continua com o mesmo erro. E vamos ver de onde veio esse erro aqui. Então, uma vasculhada no código. Olhar em... Deixa eu ver aqui. Templates. Acho que sim, acho que eu entendi agora. Ele está querendo o scrapper barra index.html. Porém, vem de templates, scrapper index.html. E eu não tenho esse pasta dentro de templates, né? Eu tenho que ter uma pasta chamada scrapper. E dessa pasta scrapper tem o template. Então vamos criar a pasta chamada scrapper. Criando a pasta scrapper. E vamos mover templates lá para dentro do scrapper. Então movemos. Agora deve funcionar. Funciona no nosso template, certo? Porque ele vende HTML, ele vai procurar na pasta templates. E aí o link que eu pedi, né? Vamos para o servidor e executar novamente. Executamos o servidor novamente e vamos verificar agora. Template sintaxe erro. O if está errado lá. Eu coloquei o if maiúsculo. Vai ter que ser um if minúsculo. If minúsculo. E end if. Que é o final do if. Pronto, agora ele já executou o formulário. Basicamente é isso que a gente tem de formulário. Por enquanto não tem ainda o HTML completo e também o CSS não está completo ainda. A gente só tem essa parte. Então vamos botar o código. Esse if ele vai verificar se a condição for feita. Se essa condição for aceita, ele vai executar alguma coisa, tipo um teste aqui dentro. Ele vai executar alguma coisa que está aqui dentro, né? Tipo um H1. Se eu tiver um H1 aqui e colocar teste, um exemplo só, né? E a condição for satisfeita lá, ele vai aparecer aí. Depende da satisfação de uma condição, né? No caso aqui eu coloquei só como um teste, por enquanto eu não fiz ainda as estatísticas, né? Então só botei como um teste por enquanto, certo? Vou executar novamente o servidor aqui, atualizar, ele continua da mesma forma. A gente não fez nenhuma estatística ainda, né? Só um teste mesmo. Vou colocar até o nome errado aqui, ó. Estatísticas. Botei errado aqui. Estatísticas. Vai dar certo. Bom, é isso. No index tem isso. Estatísticas. Certinho. É só uma variável que pode ser satisfeita ou não. E vamos lá, voltando aqui. Bom, pessoal, essa parte tá só com o formulário, não tem nada pronto ainda, né? A gente fez boa parte do código. Porém, o código é bastante extenso, é bastante coisa. Pra gente fazer tudo na mão, a gente não vai conseguir terminar a tempo, né? Porque a aula vai ficar extensa demais, certo? Mas vamos dar uma olhada aqui na execução dele, como é que vai funcionar. Temos o aplicativo Scrapper, index.html. Aqui a gente vai criar um método para fazer a análise dos dados com pandas dentro do if. E também vamos criar um método auxiliar para fazer a geração do gráfico com o matplotlib fora do método index, certo?
Bom, vamos lá. Bom, voltando aqui, eu já coloquei algum código já pronto que eu tenho aqui, porque como eu falei, fica até impossível da gente fazer tudo linha por linha, né? E eu vou tentar mostrar a vocês aqui como é que funciona. A gente tem um método index em views.py. Ele recebe o request e ele vai verificar se é um post. Se for um post, ele vai entrar dentro desse estrutura de condição if, que tem um try exception. Ele vai pegar qualquer exceção que acontecer aí dentro. Se não, ele vai apenas renderizar a página inicial, não vai sair do canto, né? Se não for aceito, se não for um post, for um get. Certo? Além disso, qualquer erro que acontecer, ele vai fazer a mesma coisa ali, ele vai continuar na mesma página, ele vai dar um accept e retornar a renderização da página atual, que é o scraper/index.html, que é esse link aqui, certo? scraper.index.html. Quando acontece uma exceção, não quis colocar exceção específica, coloquei qualquer exceção. Aqui eu estou fazendo um tratamento dos dados, né? Então, contagem de tags únicas, contagem de tags mais comuns, tem contagem das classes mais comuns, e também tem um gráfico do matplotlib que eu atribuí lá uma variável. Ele está retornando uma utilizando o PLT. Estou utilizando o PLT, ele está retornando uma imagem. Ele pega com parâmetros posicionais esses parâmetros aqui, tem classe, frequência, classe frequency, tem tags contents. Coloquei uma misturada de inglês, mas deu para entender. Aqui é o método que a gente criou, que ele tem 3 variáveis, que são os que vai aparecer no gráfico. Eu coloquei dentro de um dicionário. Esse dicionário será renderizado com um gráfico, né, da criação do data frame a partir dos dados, depois a configuração do tamanho do gráfico. Coloquei uma plotagem para gráfico de barras. Poderia ter criado outros tipos de gráficos, mas eu optei por um gráfico de barras, né? E a configuração dos rótulos de títulos, que no eixo X eu coloquei tag, no eixo Y eu coloquei quantidade, e no título eu coloquei estatísticas das tags, que é basicamente o que mostra esse gráfico, né? Aqui o caminho para salvar o arquivo, que ele está images, ele está na pasta images lá dentro do nosso static, né? Static, a pasta que eu criei, que onde a gente tem o CSS e também tem as imagens. Images, todas as imagens que eu salvar vai ficar dentro dessa pasta de imagens, e esse graphic path, que é o caminho que eu estou retornando aqui. Ele vai retornar o caminho dentro do meu dicionário de renderização para o index.html. No final vai colocar graphic paths gráfico, né? Ele vai retornar todas as tags, todos os argumentos que eu fiz lá para o meu index.html. No início eu coloquei um pouco de bootstrap nele, coisa simples, porque o bootstrap que eu utilizei aqui foi muito básico, só foi essa parte aqui de navegação, como fosse um navbar simples, que só tem um nome lá, e dei uma estilizada com Python do zero ao avançado. Eu coloquei a frase, e daqui em diante ele vai fazer a condição, se tags count existir, ele vai criar as tabelas com HTML, se não ele vai apenas fazer se não existir, ele vai apenas mostrar essas mensagens, né? Pode ver que ele vem de Static Graphics Path. E aqui eu tenho o meu CSS, todo o CSS criado. O Graphic Image, eu coloquei o tamanho dele também, né? A imagem, o tamanho, a altura, eu especifiquei, porque geralmente ele vem um tamanho grande, né? Então fica um pouco desproporcional. Aqui eu criei uma div com a classe info home, e também tem vários parágrafos dessa div. No CSS esses parágrafos, essas divs, eu estilizei ele com a centralização, apenas a centralização e um padding, que ele vai dar um espaçamento na lateral, em todas as laterais. E aqui eu tenho o footer, que eu também fiz lá no meu CSS a estilização do nosso footer. Você pode ver aqui no site que o footer ele é cinza puxado para um preto, né? A estilização do footer aqui. Voltando ao código,
E aqui o style eu fiz o footer também, fiz toda a estilização do site. Em URLs não tem nada demais aqui. Em settings só a instalação do app. Deixa eu ver se eu fechar aqui em views. A parte mais complexa um pouco que tem do site foi feita em views, que são os métodos que a gente criou, e também a manipulação dos dados que é feito com o pandas e o matplotlib, foi feito aqui no arquivo views. É a única parte um pouco mais complexa que a gente tem do site criado. É um site simples, em modelos não tem nada aqui, não criei quase nada, né? Deixa eu ver aqui, executando, e vamos fazer um teste aqui, ver se está funcionando de fato no nosso site. Fechei esse aqui que já estava aberto antes. Aqui foi a explicação. E vamos colocar o site aqui de quem estuda latim. Já deve conhecer esse site, né? Vamos colar e clicar em pesquisar. Ele vai demorar um pouco, dependendo da sua conexão com a internet, né? Ele está rodando no servidor local, porém ele também vai buscar dados na internet através do request, né? Ele vai trazer o HTML completo, e desse HTML ele vai fazer a análise do HTML. Voltando aqui, o servidor tá rodando, uma boa. Pronto, aqui já trouxe as estatísticas. Ele trouxe 1007 tags encontradas, 25 tags únicas. Em seguida a gente tem as tags mais comuns, que são TD, TR, A, fonte. Tem as classes mais comuns, e tem as estatísticas do matplotlib, é o gráfico do matplotlib que foi gerado também. Certo? Basicamente é isso. Eu clicando aqui, ele volta para a página inicial. Voltando aqui, ele tem esse try, que esse try vai verificar se tem erro. Se tiver erro, qualquer erro que tiver, isso vai renderizado na página inicial, não vai tratar um erro especificamente. Bom, pessoal, basicamente é isso. O site é esse que a gente criou. A gente chegou ao fim do curso e ao fim da aula. Quero agradecer a vocês pela paciência e por ter acompanhado o curso desde o início. E até uma próxima, se Deus quiser.